Fala galera bonita, professor Marcos Cunha na área para dar continuidade ao nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E galera, hoje nós vamos ter uma aula sensacional, vou repetir, sensacional, de uma temática que olha o Enem, a prova da UEMA, elas estão cobrando praticamente todo ano. Égua, Marcos, que assunto é esse? Galerinha, nós vamos falar sobre a urbanização do nosso país, a urbanização brasileira. Vamos evidenciar o processo histórico da formação da nossa urbanização, as nossas características atuais e, é claro, né, vamos falar aí sobre o papel das principais cidades, né, como, por exemplo, o eixo Rio-São Paulo, que tanto influencia no território nacional. Belezinha? Então, é um assunto, olha, sensacional. Tá? Lembrando que essa aula também estará disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, tem no Instagram, além, claro, dos nossos podcasts. Onde, Marcos? Na Rádio Timbira, tá? Então, tem toda uma gama de assuntos aí para te ajudar a dar aquele up nos teus estudos e, é claro, alcançar os teus objetivos, que essa é a nossa missão. Então, galerinha, nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias. Sem mais delongas, para a gente começar com chave de ouro, tu já sabe, né? Ó, dá aquela respirada para oxigenar o cérebro e vamos para cima que vai ser muito sucesso. Gente, primeira coisa importante, antes de falarmos sobre a urbanização brasileira de maneira específica, vamos explicar o que é este termo urbanização e, principalmente, tirar algumas dúvidas sobre ele que geram confusão na tua prova, tá? Primeira coisa importante. O que é urbanização, Marcos? Entenda urbanização como o aumento da população urbana em relação à população rural, galera, tá certo? Ou seja, imagina que em um ano um país ele tem 10 habitantes, sendo que 5 habitantes ocupam o espaço urbano, ou seja, vão estar ali ocupando as atividades de segundo e terceiro setor da economia, indústria e comércio, e os outros 5 habitantes vão ocupar o espaço rural, vão ocupar ali as atividades de primeiro setor, agropastoriz. No final do ano eu faço novamente a contagem dessa população, e eu percebo que esse país continuou com 10 habitantes, só que dos 5 habitantes que estavam no espaço rural, 3 deles migraram para o espaço urbano. Ou seja, no final do ano, eu vou ter agora 8 habitantes no espaço urbano e apenas 2 no espaço rural. O que foi que aconteceu? Aconteceu a urbanização, tá, galera? Muita atenção relativa a isso. Não confunda, eu já te chamo a atenção, urbanização com metropolização. O que é isso, Marcos? Muita gente às vezes se confunde quando uma cidade começa a crescer em sua infraestrutura e, consequentemente, também população, muitas vezes chama isso também de urbanização. Ah, a cidade está se urbanizando, está criando vias, está criando prédios, então ela está desenvolvendo sua infraestrutura. O termo mais adequado para esse crescimento de infraestrutural seria metropolização, tá? Então, lembra disso. Urbanização é o aumento da população urbana em relação à população rural. Metropolização seria o crescimento em sua infraestrutura. Outro dado importante que tu não pode deixar de lembrar, tá? Não esqueça que o processo da urbanização ele está intimamente ligado com outro processo, que é o processo da industrialização. O que é que nós vamos perceber no decorrer da história? Quando um país ele se industrializa, ou seja, quando ele começa a massificar, modernizar os seus meios de produção, né, ali buscando evolução tecnológica, trazendo fábricas, a consequência direta é o processo de urbanização, justamente para ocupar essa mão de obra nessas novas fábricas, né, que vão surgir com este processo industrial, beleza? Então, lembra disso, industrialização puxa a urbanização, beleza? E posteriormente, ambos os elementos vão se beneficiando. A urbanização
o aumento dela, o aumento da população urbana vai influenciar na intensificação da industrialização, da mesma forma que a intensificação da industrialização vai influenciar no aumento da urbanização, ou seja, a população urbana vai continuar a aumentar ao passo que o processo industrial continua a se expandir. Beleza, né? Agora ficou fácil, já sei o que é a urbanização, agora eu posso falar sobre a urbanização brasileira. Primeira questão importante, quando falamos sobre industrialização brasileira, tu pode encontrar nos teus livros e pesquisas da internet um dado dizendo o seguinte: a urbanização brasileira vai ocorrer a partir do século XX. Muita atenção com esse termo. Por quê? Porque isso pode passar uma ideia de que não existia espaços urbanos no Brasil nos séculos anteriores. E isso não é verdade. Nos séculos XVI, nós vamos já falar sobre isso, 16, 17, 18, 19, existiam focos urbanos no Brasil, só que em menor proporção quando comparado ao espaço urbano. O que vai acontecer no século XX, Marcos? Nós vamos ter a expansão da urbanização brasileira, ou seja, o espaço urbano começa a se intensificar e se diversificar, e, por consequência, o Brasil vai deixar de ser um país rural para se tornar um país urbano, tá? Então, muita atenção relativa a isso. Então, no século XX, nós teremos aí a expansão e a consolidação da urbanização brasileira, tá? Uma outra característica importante é que, devido também ao nosso processo histórico, a urbanização brasileira ela vai se concentrar no litoral. Ela é uma urbanização, né, irregular, assim digamos, porque ela vai se distribuir de forma aí desigual pelo nosso território. Ela vai se concentrar no litoral e em algumas regiões específicas, como principalmente o sudeste brasileiro. E a gente sabe que na questão do sudeste tem um processo histórico ali também por trás atrelado, beleza? Uma outra característica importante que tu não pode deixar de esquecer, que a urbanização brasileira ela vai estar apoiada em dois fatores. Tá? A industrialização, que vai acontecer a partir da década de 30, no governo de Vargas, que vai, por sua vez, trazer também o aumento do êxodo rural, que vai ser o deslocamento de pessoas do campo para o espaço urbano, né? Êxodo rural, que é motivado pela busca de melhor qualidade de vida. No caso do Brasil, as pessoas estavam buscando ocupar os postos de trabalho gerados por essas indústrias e, claro, fugir das mazelas históricos e sociais, principalmente da região norte e nordeste do nosso país, beleza? E um dado importante, galera, tá? O Brasil hoje é um país considerado urbano. O que isso representa dizer, Marcos? Mais da metade da população brasileira hoje reside nas cidades, tá? Praticando as atividades de segundo e terceiro setor, ou seja, trabalhando na indústria, na prestação de serviços e no comércio, tá? E isso é uma característica que vai acontecer agora no século XX, tá? Então é uma característica recente. Mais de 80% da população brasileira hoje reside nos espaços urbanos. Beleza? Características aí bacanas para tu não esquecer. Como eu bem te disse, galera, tá? O início de fato da urbanização brasileira vai acontecer com o seu período de colonização e a expansão e consolidação no século XX, tá? Então, como eu acabei de te frisar, muita atenção nesse aspecto. É um erro dizer que não existia espaços urbanos no Brasil nos séculos anteriores ao século XX. Tanto é que, no século XVI, nós vamos ter ali o início da ocupação do litoral, seguindo os ciclos econômicos, né, que no caso o extrativismo, no primeiro momento do pau-brasil e depois o ciclo mais consistente, que foi o ciclo do açúcar. Né. No século XVII e século XVIII, nós vamos ter o surgimento de alguns centros urbanos na região sudeste, em torno da extração do ouro. Aí tu vai ter ali a expansão de Minas Gerais, por exemplo, né? Tu tem também São Paulo, começando ali a se desenvolver os seus adensamentos urbanos. Tá? No século XIX, nós vamos ter a expansão também de centros urbanos no Sudeste. Alguns fatores vão ser importantes para isso. A extração do café, nós temos a vinda da família real para o Brasil, que também vai fazer com que essa região se desenvolva em sua infraestrutura e, consequentemente, nós vamos ter um aumento populacional nessas regiões. Mas, te lembra, durante todo este período, do século XVI até o século XIX, o Brasil era um país rural. O que isso significa dizer, Marcos? A maior parte da população brasileira ainda ocupava os espaços do campo, o espaço rural, trabalhando nas atividades de primeiro setor, ou seja, nas atividades agropastoris, agricultura, pecuária e do extrativismo. Isso vai mudar, como eu te disse, a partir do século XX, tá?
principalmente a partir de 1930, quando eu tenho aí o início da industrialização brasileira, né, a consolidação na era Vargas. O governo brasileiro vai fazer um grande investimento, né, nas indústrias aí de base para modernizar o parque industrial brasileiro e, consequentemente, aí, iniciar esse processo de industrialização. E o movimento direto vai ser o aumento da urbanização brasileira. Ou seja, eu vou ter aí o deslocamento das pessoas do campo, principalmente do norte e do nordeste, regiões mais pobres, se dirigindo para o sudeste, para ocupar os empregos gerados nessas fábricas e, claro, a expansão do setor terciário, que vai, né, gerar o lucro, a possibilidade de lucro com o aumento populacional. Beleza? Então não esquece isso. Nós vamos ter aí no século XX o crescimento exponencial da população urbana brasileira em relação ao rural, devido à intensificação da industrialização, o intenso êxodo rural. Onde esse processo vai se concentrar, Marcos? Principalmente no Sudeste. E vai ser justamente no século XX que nós vamos passar a ser um país urbano. Tá? A maior parte da população vivendo nas cidades. Beleza, né? Ah, Marcos, está muito fácil. É facinho mesmo, é muito sucesso. Vamos olhar em dados aqui numéricos para te embasar o que eu falei agora. Perceba, galera, que na década de 40, como nós temos aí o início da nossa industrialização e, por consequência, da urbanização, o Brasil era um país majoritariamente rural. Então, perceba, a tabela laranja ela vai representar um contingente populacional do campo. E nós tínhamos aí, na década de 40, né, quase 70% da população brasileira vivendo, né, no campo, nas atividades agropastoris, e apenas 31% aí, né, concentrada no espaço urbano. Veja como isso muda, galera, tá? Em meados da década de 70, muita atenção a esse dado, tá? Se eu perguntar, Marcos, qual é o período ali, qual é a fase, qual é o ano, a década que o Brasil deixa de ser um país rural para se tornar um país urbano? Isso vai acontecer, galera, na década de 40, tá? Desculpa, na década de 70, tá? A partir da década de 70, a população brasileira se torna urbana, ou seja, a maior parte da população residindo nas cidades, principalmente no Sudeste, né, trabalhando nas atividades de segundo e terceiro setor. E essa característica só tende a se intensificar, né? Como você pode perceber, da década de 80, 90 aos anos 2000 até 2010, a população urbana brasileira só aumentou em relação à população rural, e a população rural só diminuiu. Né? Então a gente percebe aí esse processo da intensificação da urbanização brasileira. Beleza? Dado muito importante. Último dado de 2010, nós estamos esperando agora o censo, né? Eu sempre gosto de frisar. Quem te fornece esses dados, galera, tá? É o estudo do censo, que faz aí a contagem da população e as características dessa população para o embasamento de políticas públicas. Né? Era para acontecer em 2020, devido à pandemia não aconteceu. Em 2021 ainda estamos um ano de pandemia, né? E 2022 espera-se fazer o censo para ter dados mais atualizados sobre a população brasileira. Também em relação ao nosso processo de urbanização. Bacana? Então, muito fácil, Marcos, isso aqui. É bem fácil mesmo. Só para te mostrar em dados de 2010, a gente focar, perceba, galera, que o Brasil é um país majoritariamente urbano, tanto de maneira geral quanto por regiões. Não existe, te chamo a atenção, não existe nenhuma região do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, que é rural. Todas as regiões brasileiras são majoritariamente urbanas, ou seja, as pessoas vivendo nas cidades, trabalhando no segundo e no terceiro setor. Destaque para a região sudeste, tá, galera? Onde estima-se que 92% da população desta região vai ocupar o espaço urbano. Então, o sudeste ele é majoritariamente urbano, até mais do que a proporção brasileira. Te chama a atenção também para a nossa região, para o Nordeste. Tá? Em termos populacionais, o Nordeste é considerada a região menos urbanizada, se comparado às outras regiões. Mas isso não significa dizer que ela não é urbana, pelo contrário. 73% da população do Nordeste reside nas cidades, trabalhando no segundo e terceiro setor. Então a gente vê que é uma tendência nacional de todas as regiões a intensificação da urbanização. Beleza? Muito fácil, né? Gente, um outro dado interessante agora para entender é a hierarquia urbana brasileira, que deriva da chamada hierarquia das cidades. O que é isso, Marcos? É muito simples. É o processo que mostra como as cidades se influenciam na sua escala de subordinação, ou seja, basicamente aquele quem manda, quem cria as tendências e aquele que recebe.
Uma questão muito interessante na tua prova é que a hierarquia urbana ela mudou, tá? Principalmente com a terceira revolução industrial. Até no século anterior, no século XX, onde os meios de comunicação ainda não estavam tão difundidos como hoje, a hierarquia urbana ela funcionava de uma maneira vertical. Os desenvolvimentos, primeiramente, saíam na metrópole nacional, por exemplo, São Paulo, né, e depois iam passando em escala vertical para os próximos centros. Então, imagina, por exemplo, o desenvolvimento de um filme. Ele primeiro saía em São Paulo, na metrópole nacional. 6 meses depois, ele chegava na metrópole regional, por exemplo, Salvador. Né? 6 meses depois, desses outros 6 meses, ele chegava no centro regional, por exemplo, como São Luís. Né? 3 meses depois que chegou em São Luís, chegava na cidade local, Imperatriz, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, você percebia que o desenvolvimento e as informações e a zona de influência ocorriam numa forma vertical. Isso mudou com a evolução da globalização, dos meios de comunicação, de transporte. Hoje, as metrópoles nacionais, como São Paulo, elas vão influenciar todas as cidades de uma maneira horizontal. Então, quando surge uma tendência nacional, por exemplo, em São Paulo, ela chega na mesma proporção e no mesmo tempo, né? Talvez nem na mesma proporção, que às vezes a evolução tecnológica dos espaços locais dificulte a chegada total. Mas ela vai chegar no metrópole regional, no centro regional, na cidade local e na vila. Vou te dar um exemplo fácil que é de filme. Por exemplo, Os Vingadores. Né? Quando esse filme ele é lançado, ele faz uma estreia global. Né? Então, ao mesmo tempo que ele sai nos Estados Unidos, ele vai passar aqui no Brasil. Vamos pegar numa escala nacional. Né? Quando sai, por exemplo, em São Paulo, no mesmo dia, estreia. Sai aqui em São Paulo, sai, por exemplo, em Belo Horizonte, vai sair, por exemplo, em Salvador, Fortaleza, sai aqui em São Luís. Beleza? Nem sempre chega na vila, porque aí, como eu te disse, precisa da infraestrutura do cinema. Mas se tiver o cinema lá, o cara pode comprar e passar o filme no mesmo momento da estreia. Então a gente percebe como as cidades hoje elas se influenciam, elas estão mais interligadas, mas claro, tendo uma grande influência da metrópole nacional, dos grandes centros, sobre as outras cidades. E aí eu fui te citando, né? Metrópole nacional, metrópole regional, o que é isso, Marcos? É simplesmente a zona de influência. Tem cidades, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma influência muito além das regiões ao seu entorno. Ela influencia em todo o território nacional. Então, por exemplo, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, as suas tendências elas vão influenciar todo o país. Né? Tu já tem depois dela as chamadas metrópoles regionais, que são cidades que têm uma influência no aspecto da região. Por exemplo, Curitiba, na região sul, nós temos Belém aqui na região norte. Aqui no Nordeste nós temos duas cidades que têm uma grande atratividade e influência, que é Salvador e Fortaleza. Né? São duas cidades aí de grande influência regional. Depois tu tem os centros regionais, que são cidades que vão ter uma influência estadual ou então de limite, né? De fronteiras aí, divisa com outros estados. Eu cito aí São Luís e Teresina. Né? São duas cidades que têm influência nessa região, nesse estado. Né? Teresina, por exemplo, é uma grande referência de saúde. Muita gente sai daqui do estado do Maranhão para buscar o sistema de saúde de Teresina e vice-versa. O turismo, por exemplo, muita gente sai de Teresina para vir para cá, para São Luís, para aproveitar o turismo. Né? Então, veja, são cidades que têm essa influência local. E uma questão importante que a gente não pode deixar de frisar é o papel de São Paulo e Rio de Janeiro, porque além de serem metrópoles nacionais, ou seja, influenciam em território nacional, são cidades globais também, ou seja, são cidades que têm influência mundial. Né? Rio de Janeiro, uma cidade turística, né, conhecida mundialmente, e São Paulo, uma cidade econômica, cosmopolita, né, que tem basicamente o mundo todo ali naquele espaço. Bacana? E para a gente fechar com chave de ouro, galera, a gente não pode deixar de falar da principal zona urbana brasileira, que é o eixo Rio-São Paulo, o que nós chamamos da megalópole brasileira. O que é isso, Marcos? São áreas conurbadas, né? Tu tem ali uma grande zona urbana, né? Que se interliga porque tem uma grande circulação de pessoas entre um ponto e outro, capital, informação, e as tendências que são criadas nessa região aqui influenciam todo o território nacional. Então a gente vê principalmente aí na relação da economia, da política, né, até da cultura também,
como o desenvolvimento dessa região do eixo Rio-São Paulo influencia no território nacional. Né? A gente costuma ver aí, por exemplo, na televisão, novela, o pessoal sempre falando das chamadas pontes aéreas, né? Ah, estou no Rio de Janeiro, vou fazer uma ponte aérea para São Paulo para resolver uma problemática, comércio, negócio. As tendências que São Paulo, por exemplo, da vacina, né? Vamos pegar aí o exemplo mais recente, desenvolvimento das vacinas para combate à pandemia. Ela está sendo produzida onde? No Instituto Butantan de São Paulo, onde existe essa grande infraestrutura e influência a nível nacional, beleza? Então nós temos aí a megalópole brasileira que vai aí consolidar esse nosso processo de urbanização. Então, galera, para essas e outras informações, nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias. Valeu!